Você está ouvindo o Ufslag Cast. Bom dia, UF! Está começando o nosso segundo programa do nosso segundo podcast para falar sobre a revolta da vacina. Vamos falar sobre a primeira vacina do mundo, a primeira vacina no Brasil. O que é que aconteceu? O que você deu nessa revolta, a revolta da vacina, tudo isso. E para falar aqui sobre toda a questão biológica, como tudo começou, o que é essa vacina, como foi essa vacina, qual foi a doença, nosso querido professor Rafael Ciro. Tudo bem, professor? Tudo na paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer é todo nosso, professor. E está aqui também o meu amigo Lucas, do lado participativo, para me ajudar aqui a levar esse programa. Tudo bem, Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está nos escutando aí. Bom dia, Andrews. Bom dia, professor Rafael. Boa tarde, boa noite, né? Que bom estar aqui com vocês nesse bate-papo, representando o Princípio Ativo podcast da LaFac. Com certeza. É uma honra. E falar nisso, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Juan, que não pôde, infelizmente, as pessoas não pôde estar aqui hoje. Quero mandar um abraço. E na próxima, com certeza, ele vai estar aqui conosco. E um abraço para o professor Paulo Franco, que esteve com a gente sempre aqui conversando, mas no dia da gravação a vida é assim, sempre acontece alguma coisa e infelizmente os dois não puderam estar aqui. Mas a gente vai discutir o assunto, a parte histórica, estamos basados, nós pesquisamos, pegamos o livro de Nikolai Shevchenko, lemos, nós vamos debater a parte histórica assim, você não faça essa parte, a gente vai discutir aqui e vamos discutir a parte biológica aqui com o professor Rafael Ciro. Nós estamos muito bem acompanhados aqui na parte biológica, estamos muito bem acompanhados. Então, vamos discutir aqui. Professor Rafael Ciro, vamos começar a falar sobre o que é a vacina, né? Como foi o surgimento dela. Então, gente, boa noite, boa tarde, bom dia novamente. Vamos dar início conversando sobre o que seria uma vacina. Vacina, gente, é um medicamento capaz de prevenir doenças. Em geral, as vacinas são compostas por micro-organismos, por bactérias, vírus, que são enfraquecidos ou mortos. Pode ser também um fragmento desse micro-organismo ou as suas toxinas inativadas. Mas agora, mais atual, né, nós temos que parte do material genético do micro-organismo também pode ser utilizado como vacina. A vacina, além desse componente, que é o componente microbiano, né, que pode ser o micro-organismo inteiro enfraquecido, morto, parte dele, suas toxinas ou seu material genético, todas as vacinas têm também um veículo, que é onde todas essas substâncias elas estão embebidas, né? É esse veículo que é responsável por levar a vacina até o organismo, tá? Até as células de defesa. E por último, mas não menos importante, as vacinas também têm adjuvantes, tá? Que são substâncias químicas capazes de aumentar a potência das vacinas. Esses adjuvantes, eles servem para potencializar, fazer com que a vacina dê origem a uma resposta imunológica mais forte e mais duradoura. Professor, geralmente quando fala em vacina, a gente fala sobre patógeno. O que é o patógeno? Todos os micro-organismos que nos cercam, né? Em todos os lugares temos micro-organismos. Temos micro-organismos no ar, temos micro-organismo no solo, temos nas águas, em todos os lugares, tá? Mas nem todos esses micro-organismos causam doenças. Somente os micro-organismos que são classificados como patogênicos são os micro-organismos capazes de causar doenças. Então, frequentemente aqui hoje a gente vai falar de patógenos. O que são patógenos? São micro-organismos, né, bactérias, vírus ou fungos que são capazes de causar doença. Tá? Então esse é o significado do patógeno. Tá? E quando a gente também tem que falar, olha, fulano teve uma reação à vacina. Essa reação é comum, é natural, já é esperado na vacina? Como eu falei no início, tipo, a vacina é um medicamento. Todo e qualquer medicamento, até mesmo simples AS, pode te dar uma reação que você não espera. Então, como todo medicamento, as vacinas também podem causar reações adversas ou reações não desejadas. E como ficar doente por causa de vacina? Então, tem sim, porque quando nós estamos fazendo os testes, né, das vacinas, a gente testa com um número relativamente grande de pessoas, né, de 20 mil, 100 mil pessoas, e a gente não consegue pegar todos os, digamos assim, todas as
formas de seres humanos que você tem no mundo, né? Tem reações que você não consegue ver nesse primeiro teste. Existe um negócio chamado de fase 4 ou aftermarket, que é a quantidade de eventos adversos ou acompanhamento daquela vacina ou daquele fármaco após a liberação pelas entidades competentes. Então, a gente pode classificar as reações adversas às vacinas entre leves e graves, tá? Então, as leves seriam relacionadas à própria inflamação que a vacina causa, como dor, calor no local da aplicação, vermelhidão, febre, cefaleia, mal-estar e até formas muito brandas, muito leves, né, da própria doença. Já falando um pouco das reações graves, que são as mais raras, que dependem da vacina, né? Então, assim, cada vacina tem uma porcentagem de reação adversa diferente. A gente pode citar as reações anafiláticas, ou mais popularmente conhecidas como alergias, né? Então, se você é alérgico a algum componente da vacina, você pode tranquilamente desencadear uma resposta exacerbada, inflamatória exacerbada contra essa vacina e ter sérios problemas com a utilização dessa vacina. E também é possível que forma a própria doença sejam desencadeadas. Aí vocês podem estar olhando assim, como assim eu vou tomar uma vacina e vou adoecer da mesma doença? Hoje em dia a gente tem grupos de pessoas em condições imunológicas que a gente chama genericamente de imunodeprimidos. Então, em certos indivíduos, não é recomendável a aplicação de alguns grupos de vacinas. Por quê? Porque em indivíduos sadios eu não causo nenhum problema. Mas nesses ditos imunodeprimidos, né, ou imunossuprimidos, né, que são pessoas que têm algumas patologias associadas que reduzem a resposta imunológica. Nessas pessoas é possível que isso ocorra, tá? É possível também que ocorra em números muito menores ainda em pessoas que não sabiam que eram imunodeprimidas ou em pessoas que eram relativamente estáveis. Só que isso diminui muito a chance disso ocorrer, né? Quando uma vacina é aprovada, tudo isso é levado em consideração. Se os riscos de sua administração justificam os benefícios da sua aplicação. Normalmente, por exemplo, a gente está tendo os testes da Coronavac agora, né? Por exemplo, né? Que foram feitos na China e em alguns países também, inclusive no Brasil. E aí o que é que acontece? O número de pessoas é pequeno frente à quantidade de pessoas que vão ser vacinadas no mundo, certo? Então, pode ser que seja um evento tão raro que para o número de pessoas, certo? Que foi testado nessa fase 3, que a gente chama que é a fase de segurança e eficácia, ele aparece. Vamos supor que você testou 1.000 pessoas. Só que a chance de acontecer um evento é 0,001. Então, em 1.000 pessoas você não consegue ver, né? Você teria que testar 10.000 pessoas. E aí vai aumentando. Se for 0,00001, 10 a menos 6, por exemplo, 1 em 1 milhão, tem que testar 1 milhão de pessoas para ver. E aí você acaba vendo isso somente na fase 4, né? Que é a fase depois da liberação da vacina, em que os estudos continuam acompanhando como é que está sendo aquele impacto da vacina ao longo do tempo, tá? Então, não acaba os estudos da vacina na aprovação da vacina. E nem de nenhum medicamento. Você tem sempre o estudo após a aprovação da vacina. Então, assim, por exemplo, para o Coronavac, ou para o coronavírus de forma geral, as principais vacinas que estão sendo testadas agora, nenhuma delas teve desfecho fatal, né, ocasionado pela vacina, né? Teve um rapaz que atribuiu-se à vacina, depois foi se investigar, né? Era um rapaz que tinha tomado placebo, que na verdade, infelizmente, cometeu suicídio, né? Sim. Então, existe a possibilidade de desenvolvimento de formas graves, né? Mas assim, quando se pensa em vacina, se pensa em saúde pública, se pensa no bem que aquilo traz para a população inteira. Então, por mais que uma pessoa adoeça e consiga se desvencilhar da doença, você tem um bem muito maior, que é o bem comunitário, né? O bem de você acabar com a doença numa determinada cidade, num determinado país, é muito maior do que algumas pessoas adoecerem, né? Então, é mais fácil eu morrer não sendo vacinado do que sendo vacinado. Então, não existe justificativa para eu não tomar a vacina. Sim. Agora, a gente está falando aqui sobre bem o cenário da gente, que é a vacina. E como é que foi o início da vacina, né? O início da vacina foi por causa da varíola. Foi a primeira vacina que foi desenvolvida. E o que é a varíola em si? Como é que ela é? Como é que adoece por ela? Como é que foi?
Então, passando para a varíola agora, a varíola é uma doença que acompanha, né, a humanidade há muito tempo. Existem relatos de 10 mil anos atrás. Encontraram lesões da varíola em múmias, né, do 1100 antes da era cristã, né? Então é uma doença que acompanhou a humanidade durante muito tempo. É causada por um vírus, né, uma virose, né, da família poxvírus, né, ortopoxvírus. Tem uma mortalidade variável, né, dependendo do que foi observado até hoje, pode variar tipo de 10 até 90% entre as populações ao longo do tempo, porque depende do estado geral da população, depende da virulência da cepa viral, ou seja, da capacidade dela de causar doença, que não é a mesma em uma população para outra, depende das condições de saúde dos locais. Então essa mortalidade que no passado bem longínquo, né, tipo, foi de 90% em alguns casos, na Inglaterra, por exemplo, entre crianças isso aconteceu, pode variar para muito menos, para 10%, né, em alguns casos até menos que isso. Então, quando você é infectado pela varíola, você tem aqueles sintomas muito parecidos, né, de todas as viroses, né, que é chamado de período prodrômico, onde você tem um conjunto de sintomas que é o mesmo, praticamente o mesmo, para todas as viroses, que é aquele dor de cabeça, prostração, dor nos músculos, dor nos ossos, febre, tá? O grande diferencial da varíola é que ela manifesta erupções cutâneas, que coçam, né, e geram pus, e estigmatizava muito essa doença. E é bem característica, inclusive, o diagnóstico clínico, né, o diagnóstico médico era feito através aí dessas lesões que apareciam na pele, que são bastante características da varíola. Tá? Então, com a evolução da doença, né, das fases mais graves, né, você poderia ter o comprometimento respiratório, bem como infecções secundárias nas próprias feridas e infecções secundárias pulmonares. Então era isso que matava por varíola. O interessante é que essas feridas, elas que trouxeram de forma empírica até o surgimento da vacina. A China pegava a ferida seca, colocava no sol e notavam que, tendo contato com ela, as pessoas ficavam boas. E também teve aquela questão empírica das pessoas que tiravam, ordenhavam as vacas e não ficavam com essa doença, não adquiriam essa doença. De forma empírica, isso formou o surgimento da vacina, não foi isso? Exatamente, né? Essa primeira que você falou, né? Inoculação de restos de feridas, né, secos ao sol ou submetidos a outros tratamentos, é genericamente chamado de variolação, né? Foi utilizado na China, foi utilizado no Egito, foi utilizado na Europa, tudo isso na África também, tudo isso para tentar evitar a doença. Né? Então, pessoas que eram submetidas a esses tratamentos, muitas vezes por via respiratória, né? Esse resto de ferida era colocado aí nessas pessoas, ou mesmo às vezes arranhando o braço ou qualquer outra parte da pele, onde o exudato dessa secreção seca era colocado, fazia com que as pessoas ficassem protegidas da varíola. Só que aí, gente, para vocês terem uma noção, na variolação, as mortes por variolação era em torno de 1 para 30. Então ele é um procedimento que, dentro de uma pandemia com mortalidade de 90%, vale a pena. Mas a chance de insucesso, por exemplo, para você imaginar para os dias de hoje, você tem uma vacina que mata 1 em cada 30 doses, né? Então não teria aplicação. Né? E a varíola é uma doença assim, matava na Europa 300 mil pessoas por ano. E no mundo todo, no século XX, né, foi radicalizada, a vacina radicalizou e matou só no século XX de 300 a 500 milhões de pessoas, só no século XX. A vacina chegou no Brasil em 1904. Na verdade, assim, a varíola é erradicada do mundo em 1980. Eu acho que o último caso do Brasil é de 1975. Acredito que é isso. Com certeza, né? Porque assim, depois da larga aplicação da vacina, além de diminuir drasticamente os casos, o que aconteceu? As formas graves foram diminuindo, né? Não existe ainda uma explicação para isso, mas com o advento da vacinação, as pessoas que iam à vacina ao longo do tempo não eram tão graves quanto aquelas que vieram antes da vacinação. Essa gravidade foi diminuindo ao longo do tempo, por volta ali da década de 70, mais ou menos, 60, 70, né? Até por iniciativa da Rússia, o mundo inteiro, né, forma uma coalizão para erradicar a varíola do mundo.
Então, mesmo tendo sido erradicada de outros países, ainda não tinha sido erradicada de outros. Ainda existia no Sudeste Asiático, na África. E aí, o que é que fez essa coalizão com a vacinação de praticamente todas as pessoas da época, conseguiu que o vírus perdesse o seu hospedeiro. Então, por que o vírus sumiu? Porque eu coloquei imunidade em todas as pessoas, ou na grande maioria das pessoas. E o vírus ficou sem casa, né? E sem casa ele morre. Vírus é uma forma de vida que precisa de outro ser vivo para se reproduzir. Se todos os ser vivos não deixam ele se reproduzir, a tendência é que ele suma. Tanto é que o vírus da varíola humana é considerado extinto da biosfera, ou seja, não existe mais ele de forma natural. Só há os estoques, né, até onde se sabe, só há os estoques russos e americanos de vírus congelados, que são guardados por fins de pesquisa, para desenvolvimento de fármacos, para caso, por algum motivo, essa doença volte, tenha como se desenvolver rapidamente vacinas, tenha como se desenvolver ou se testar rapidamente medicamentos. A vacinação da varíola no Brasil foi em 1904. Então, para você sentir que 500 milhões de pessoas morreram só no século XX, imagine quantas pessoas morreram antes do século XX, que não teve a vacinação. Agora, vamos ver a situação. A gente tinha esse problema da varíola, e o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, a gente tem que fazer essa introdução para vocês antes de falar da vacinação em si. Porque o Rio de Janeiro era uma capital muito mal vista no mundo. Ninguém queria ir para o Rio de Janeiro. Nenhum estrangeiro queria parar no Rio de Janeiro. Era quase uma sentença de morte. As pessoas não queriam parar porque, olha, teve um navio chamado Lombardia, um navio italiano, que ao atracar no Brasil, quase toda a sua tripulação foi dizimada. Quase toda ela morreu. Então, se comparava muito o Brasil com outras capitais da América do Sul, como Montevidéu do Uruguai e Buenos Aires da Argentina. Eram bem vistas, era bem estruturado. O Brasil não. O Brasil era considerado um pardieiro. Muito problema não só com a varíola, mas com a febre amarela e com a peste. A peste, que é uma doença terrível, né? Mas dizimou 1/3 da população na Europa. Então, essas doenças, essas moléstias, estavam trazendo não só um problema para o próprio país, mas com a imagem lá fora. E o Oswaldo Cruz veio com essa missão de resolver. E a primeira missão dele foi enfrentar a febre amarela. E ele enfrentou a febre amarela com fumacê, não foi isso, professor? Isso, o Oswaldo Cruz tinha acabado de voltar, né, de seus estudos no Instituto Louis Pasteur, lá na França, e aí foi chamado, né, para resolver essas mazelas do Rio, né, e aí ele conseguiu vencer a febre amarela na época, utilizando, né, não tinha vacina na época para febre amarela, hoje nós temos, né, mas destruindo o mosquito vetor da doença, né, a febre amarela é causada por um vírus, é o vírus da febre amarela, e esse vírus ele não consegue ser transmitido de pessoa para pessoa. E isso na época era um absurdo. Muita gente achava que a transmissão era feita de pessoa a pessoa, né? E Oswaldo Cruz era ferrenho defensor de que essa doença era transmitida somente a partir da picada do mosquito, né? Então começou uma caçada a esses mosquitos, a destruição dos criadores de mosquito e também a aplicação de inseticidas, né, nas casas das pessoas, destruição de locais onde estava acumulando água, e aí você corta o vetor, né? Corta quem está fazendo a transmissão do vírus. Aí ele resolveu o problema da febre amarela com fumacê e foi para a segunda etapa. E essa etapa é que causa uma história interessante, porque era a peste, né? O problema da peste. E a peste é uma doença que dizimou 1/3 da população da Europa, uma doença fortíssima. Eu queria até que o senhor falasse o grau de infecção, né, que tem a peste, o poder que ela tem. Como é que o senhor informou que um só vírus da peste é suficiente para infectar uma pessoa, é isso? Isso, uma só bactéria da peste, né, que chama Yersinia pestis, né, em homenagem a quem descobriu qual era a bactéria que causava a peste, é capaz de causar infecção, né? Então a peste ela é transmitida a partir da pulga do rato, né, que acaba picando o homem e transmitindo a doença. O Rio naquela época era realmente
pardieiro, né, como o próprio autor do livro fala várias vezes, né, tipo, esgoto a céu aberto, grande população de ratos, as pessoas morando em cortiços, muita gente no mesmo lugar, não se conhecia muito a etiologia das doenças, ou seja, não se conhecia muito como as doenças infecciosas eram causadas naquela época. Era uma briga você mostrar para as pessoas que os micro-organismos causavam as doenças, né, e não outros castigos de Deus ou algo do tipo, ou um vento mal, né? Era pouco tempo também que a teoria da biogênese tinha sido descoberta, né? Ou não, já tinha um tempo? Não, assim, tinha-se um tempo, mas assim, até a população assim, que não é mais especializada se acostumar com um conhecimento, né, demora um pouco para que isso seja disseminado, né? E naquela época demorava mais ainda. Não tinha internet, né? Então um artigo saía hoje na França, né? Ele ia ser impresso numa revista, e aí se você tivesse dinheiro, você ia comprar a revista, ela vinha de navio para cá, entendeu? Então assim, não era a comunicação que a gente está acostumado a ver hoje, né? Então o conhecimento não se disseminava como se dissemina hoje. E né? A população analfabeta também, né? Então, isso, então. Hoje o que te separa de qualquer lugar do mundo é um computador. Você mandar um e-mail, o cara responde em qualquer lugar do mundo. Imagina naquela época quanto demorava para chegar uma carta do Brasil para o Japão, do Brasil para a Europa. Então é uma outra maneira de pensar que às vezes fica um pouco difícil para a gente que nasceu. A gente não, porque eu não nasci, né? Mas na era da internet, quem nasceu já existia a internet. Então é até difícil de pensar. Por que as pessoas não seguiam tudo aquilo que os médicos estavam dizendo, não seguiam os conselhos dos agentes de saúde que visitavam as casas, se insurgiam contra eles, né? Então, assim, não existia nem o estudo da população brasileira naquela época, o analfabetismo era altíssimo e o acesso à informação não era igual ao que a gente tem hoje, né? E olha que hoje nós temos informação também, e a população bem mais alfabetizada, e vem certas coisas que me dá até medo de dizer, porque é assustador. Naquela época se perdoava, mas hoje em dia, com plena informação, tem pessoas que parece que voltou à teoria da biogênese. Acredita que não é a vacina que vai resolver o problema. E a gente tem uma situação do Rio de Janeiro, e aí o Oswaldo Cruz, o trabalho sanitário, porque o Rio de Janeiro não tinha, né, também uma questão sanitária bem definida. Parece que não tinha encanação, muita gente levava os dejetos até a praia, muita gente levava, porque a escravidão tinha acabado há pouco tempo, tinha 16 anos de fim da escravidão, e os trabalhadores negros que não tinham acesso a emprego facilmente, não era bem requisitado para trabalhar, só sobrava para eles esses trabalhos degradantes para ele, um trabalho extremamente degradante de levar dejetos até a praia. Um desses é esse trabalho que causava também uma autocontaminação de doenças como a peste, né? Então, nessa situação do Rio de Janeiro, o Oswaldo Cruz trabalhou nisso, teve derrubada de cortiços para casas e pegar e caçar os ratos. E aí, o interessante é que se dava R$300 por rato, e muita gente estava criando rato para poder ganhar dinheiro, que foi a nível Brasil, né? A nível Brasil. E depois ele conseguiu resolver o problema da peste. Ótimo. Esse foi um cenário. O Oswaldo Cruz resolveu 2 problemas no Rio. Só faltava o terceiro, e esse que causou o problema, que é a varíola. E aí começou a vacinação da varíola, que veio da Europa, que estudou na Europa, o Instituto Pasteur, foi lá e trouxe essa novidade para o Brasil. E aí, ao trazer aqui, teve vários embates, inclusive com deputados que diziam a ideia de que a vacinação era feita e ia pegar nas partes íntimas das mulheres. Lembrando que naquela época os braços eram considerados partes sexuais, né? Partes eróticas, né? O braço. Então, já vacinar o braço já era uma humilhação para a mulher na época, uma machista da época. E, então, já trazia a fake news na época, que era o boato, de que ia vacinar pegando nas coxas das mulheres, causando uma revolta e um mal-estar, né? E outro ponto aí um pouco mais biológico, né? O pessoal dizia que como a vacina, né, que a gente já comentou rapidinho, mas já a gente entra mais em detalhe, foi desenvolvida a partir das vacas, né, da varíola bovina,
havia o medo de bestialização da população, ou seja, as pessoas começarem a assumir características de animais irracionais, né? Então existem muitas charges da época mostrando as pessoas com cara de vacas, com chifres, dizendo que aquela vacinação era suja, que vinha de animais e que não deveria ser utilizada. Pedro falou que a população era analfabeta, a maioria, ex-escravos, uma série de coisas, mas não era só eles que também batiam de frente. O Rui Barbosa, que foi candidato a presidente, intelectual, um excelente político da história do Brasil, mas ele foi um dos que mais levantaram protesto, foi contra a vacinação do início ao fim. Depois, lógico, ele reconheceu e tratou o Oswaldo Cruz como um herói da nação. Mas até lá ele deu um trabalho muito grande para dar vacinação, porque foi terrível. Os jornais não pegavam leve, não davam apoio a ele. E aí, para ficar uma situação mais terrível, o Oswaldo Cruz conseguiu levar uma quantidade de 500 pessoas para poder vacinar no início. Em 1904, junto de 1904, 23.021 pessoas tinham sido vacinadas. Mas teve uma história aí, que é o fake news da época, que fez cair para 6.036 pessoas vacinadas em agosto. E como foi essa história? Qual foi esse boato? Na verdade, o que ocorreu foi a morte de uma pessoa que havia tomado a vacina. E aí o médico que fez os exames pós-mortem afirmou que tinha sido um efeito colateral da vacina. Então, o próprio Oswaldo Cruz foi lá, conferiu, notou que a causa-mortes não tinha sido uma reação à vacina, e sim uma doença já pré-existente. E aí, Oswaldo Cruz utilizou o seu prestígio e cancelou o atestado de óbito e colocou a real causa da morte do paciente. Então, assim, é a primeira fake news da época, né? O médico legista que fez o exame pós-mortem não era adepto da vacinação, e aí acabou dizendo que ela tinha morrido de varíola sem ter sido varíola sua causa-morte, né? Isso gerou um problema, porque até para desmentir, beleza, cancelou o atestado de óbito, colocou a real causa-morte, só que já estava disseminado aquilo. Então, talvez não tenha a mesma potência de disseminar um boato hoje, por causa da velocidade das comunicações de hoje, mas o boca a boca também funcionava naquela época. Funcionava muito. E olha que o povo já estava também recuado, já tinha sua desconfiança, e com a morte fortaleceu. E lembrando que o legista era positivista, né? O positivismo era a visão militar, tinha saudade do governo Floriano Peixoto, e queriam bater de frente a Campos Salles, que era um governo civil. E eles queriam voltar a um governo militar. Então, o legista era positivista, confundiu política com saúde, né? Isso aconteceu e espero que isso não ocorra hoje em dia, espero que isso não ocorra novamente, fique na história. Então, a oposição era ferrenha sobre a questão da vacina, mas não era só a vacina, era o Campos Salles. O Campos Salles não era bem visto pelos cariocas. O Campos Salles era sucessor do Prudente de Moraes, que era um presidente nada popular no Rio de Janeiro. É um presidente que tinha uma visão voltada à situação agrícola, e o povo carioca não gostava. Então, não só o povo carioca, como os militares também não gostavam. Então, o Campos Salles não era bem visto. E o que ele viesse a fazer tinha um tipo de reação contrária. Tinha resistência contra o governo Campos Salles. Então, nessa situação, o Campos Salles chamou Oswaldo Cruz para poder fazer a vacinação. Ele teve essa reação, mas o problema também não era só a reação da oposição, mas também a ação dos sanitaristas, né? Os técnicos sanitários, que quando entravam nas casas, muitos entravam à força, entravam com a ajuda da polícia, eram austeros sobre os cidadãos. Então, com isso também trouxe uma aversão da população geral. Essa aversão foi que causou um problema também para o próprio governo, não só para a vacina, trouxe problema para a vacina, foi essa ação ríspida do governo. E foi nessa somatória de coisas que surgiu a revolta terrível, que foi tentar até dar um golpe, dia 15 de novembro, uma série de relatos, e muitos foram exilados na época, eram exilados para o Acre. Então, a vacina deixou de ser obrigatória, passou a ser facultativa, e depois que foi facultativa, o índice de mortes aumentou, cresceu, e
E em 1908, a vacinação teve um grande número, matou 6 mil pessoas, ou cerca de 1% da população que morreu em 1908, e após isso, o povo votou por si próprio para se vacinar e a doença foi resolvida. Então, tudo virou conflito, muita gente morreu, misturou saúde com política, e depois que a situação apertou, a população voltou. E para você ver a história do Rio de Janeiro, a história do Brasil, 1908, ou seja, 1904 aconteceu a revolta, teve 4 anos a vacinação não ocorreu talvez uma quantidade muito pouco, muito ínfima, para depois, em 1908, decorrente a um aumento de mortes de 1% da população morrer, é que aí as pessoas voltaram e viram a importância da vacinação. Por que eu estou fazendo essa chamada? Porque hoje estamos vendo uma situação muito parecida. Está tendo um processo de antivacina no mundo. E como é que é isso, professor, esse projeto de antivacinação? Então, a gente já discutiu um pouquinho que as vacinas, elas têm, de fato, efeitos adversos, mas esses efeitos são muito poucos quando comparados com o benefício da utilização da vacina. Além desses problemas relacionados à própria vacina, né, que já eram esperados, ainda existe o problema das fake news também, né? Se relaciona muito as vacinas ao autismo, né? Então você encontra já vários trabalhos sérios mostrando que não existe essa associação. O que é esse boato, professor? O que foi que aconteceu? Existia um pesquisador que estava desenvolvendo uma nova vacina para uma patologia que já existia. E aí ele, para tentar desmerecer a vacina já existente e colocar a que ele queria, ele apresentou dados parciais de uma pesquisa realizada por ele em uma grande revista de circulação internacional, que é até hoje, né, a revista The Lancet, e aí ele colocou esse artigo científico dizendo que a vacinação causava autismo. O que ele queria? Desmerecer a vacina corrente na época e colocar a dele, né, da empresa que ele tinha ações, para vender muito mais do que é a vacina prévia. Isso foi uma fraude. Isso foi descoberto, acabou a carreira científica do cientista e o artigo foi retirado, como a gente observou há pouco tempo, né? E isso vem acontecendo, não foi só uma vez que aconteceu, pelo menos 2 eu me recordo agora, na história recente dessa pandemia, os artigos científicos serem retirados pelo autor e nunca mais voltaram. Um deles diz respeito ao uso de cloroquina, né? Aquele primeiro estudo francês que utilizava uma metodologia muito fora do que se está acostumado, né? Em estudos duplo cego, né? E às vezes até triplo cego. Nem o pesquisador sabe quem toma e quem não toma o medicamento, e também os controles e o número e o N, né, o número de pessoas que você está observando, né, tudo isso é importante na pesquisa. Então esse primeiro estudo francês que mostrava que a cloroquina tinha efeitos, né, na redução aí da gravidade dos casos de Covid, e até falava até nas entrelinhas lá que podia ser utilizado para prevenção de formas graves, e depois o estudo foi retirado pelos próprios autores porque não existiu aquilo, foi tendencioso, né, o artigo. E o outro, o burburinho todo começou isso, porque agora não existia isso antes da pandemia, né? Lógico que é uma situação de exceção em que as pessoas começam a divulgar os artigos científicos sem que eles sejam analisados por profissionais da área. Para um artigo ser publicado, eu tenho que produzir todo o meu trabalho científico, colocar ele de uma maneira que os especialistas possam entender e que possam julgar se aquele trabalho tem mérito científico. O que está acontecendo? Devido à urgência da pandemia, esses trabalhos estão sendo divulgados antes do crivo dos especialistas, antes da análise dos especialistas. E isso faz com que esse tipo de artigo, ou seja, que não teve um cuidado metodológico, não teve um cuidado em suas discussões, seja posto para a mídia. Então a mídia não é especialista. Quando ela vê um negócio daquele ali, ela entende que aquilo é a mais absoluta verdade, né? E aí acaba divulgando esses assuntos. O outro caso foi um artigo que comparava o SARS-CoV-1, que foi responsável pelos primeiros surtos, né, do coronavírus, que foi lá mais na China, e disse que a diferença entre o 1 e o 2 eram genes presentes no HIV, que levava a insinuar que o vírus tinha sido feito em laboratório. Então, causou um burburinho terrível, mas rapidamente, mais uma vez, o artigo foi retirado.
Outra coisa que o pessoal fala, eu gosto de misturar muito, é dizer que o fato da vacina chinesa causar algum problema. Só a Covid-19 está sendo desenvolvida na China, outras vacinas brasileiras são desenvolvidas lá? Tem alguma vacina? A China fabrica outras vacinas, né? Mas assim, a maioria das vacinas brasileiras, pelo menos as vacinas utilizadas no Programa Nacional de Imunização, em grande sua maioria são vacinas feitas no Brasil. A maioria é feita no Brasil. A maioria esmagadora é feita no Brasil. E essa vacina agora que diz que é chinesa, ela é brasileira? Na verdade, ela é a tecnologia chinesa, o desenvolvimento foi chinês, só que ela vai ser produzida no Brasil também, né? Então, ela é uma vacina de vírus atenuado, né? Então, a vacina viva, onde o novo coronavírus foi enfraquecido, de forma que ele consegue despertar o sistema imune, mas não causa a doença que a gente conhece, né, como Covid-19. Pois é, pessoal, então nós temos um histórico de vacinação no Brasil e doenças que saiu do cenário, do número, pelo menos, de mortes no Brasil, que é o sarampo e a polio, não é isso? Isso, sarampo, a polio, a rubéola, né? Então, elas desapareceram do cenário, né? Sendo consideradas por alguns órgãos como erradicadas do país. E elas voltaram. Por causa desse processo. O que mais me assusta, inclusive, foi que a gente conversando, que isso vem da Europa, mais fortemente vem da Europa, não é isso? O movimento anti-vacina, assim, é forte na Europa, né? Então, assim, esse tipo de fenômeno, né, da volta das doenças deve acontecer por lá também, porque, tipo, hoje em dia você vai muito rápido para um lugar para o outro e aí você acaba levando esses patógenos. Se reapareceu aqui e encontra uma população não protegida lá na Europa, vai voltar e vai atingir. Quanto menos gente vacinada tiver, mais pessoas vai atingir, né? Então, assim, esse movimento é muito forte na Europa e vem se disseminando no mundo inteiro, né? E a gente já está vendo os males que ele pode causar. Não se via mais, a partir da década de 80, né? Vinha 85, 86, não tinha mais poliomielite, não tinha mais paralisia infantil, entendeu? Essas doenças começaram a ressurgir na Europa. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Não tem como dizer onde ela ressurgiu, porque assim, essa do Brasil, que está ressurgindo no Brasil, pode ter vindo daqui mesmo, tá entendendo? Pode ter sido importada de um outro lugar, né, que ainda não conseguiu erradicar, né? A polio, teoricamente, só faltava ser erradicada de alguns países da África e, se não me falha a memória, do Sudeste Asiático também. Pouquíssimos casos, né? Então, essa teoria maluca saiu de lá, né? Mas a teoria maluca, tipo, origina-se da época, ou então adquire mais força. Você vê que a gente estava falando dessa teoria do movimento antivacina no início do século XX, na revolta da vacina. Ali já era um movimento antivacina, né? A Liga Antivacina acontece naquela época, né? Mas esse é só o movimento brasileiro, né? Em outros países isso também já ocorreu, né? Essa desconfiança das vacinas já ocorre em outros países. Agora ela está voltando com força total. Então, assim, esse movimento ele acompanha as vacinas. Desde que as vacinas foram desenvolvidas, esse movimento sempre existiu. E ele é fortalecido por alguns acontecimentos. A gente discutiu aqui, que foi a história daquele pesquisador que queria se beneficiar e acabou aí criando o mito do autismo. Na revolta da vacina, a gente tem o mito das pessoas, né, virarem animais, ou assumirem características de animais, ou perderem a inteligência, ou até adoecerem por doenças de animais, né? Ser chipado, né? A da moda agora é que a vacina da China tem um chip para acompanhar todas as pessoas, saber o que ela faz, controlar a pessoa, entendeu? Então isso não precisa, né? A gente já anda com um chip no bolso todo dia, né? Então já sabem para onde a gente vai, onde é que a gente está, o que a gente come, o que é que a gente compra, né? Verdade. Vai comprar lá nas Americanas e você vai ver depois nas propagandas. E a população acha que é a vacina, se você fizeram a vacina. Aliás, o seu celular já é. Nossa, é uma maluquice. Que o que mais assusta é porque quanto mais a gente desenvolveu a informação, o contato, artigo científico tendo mais acesso, com a notícia correndo mais solta, né? Então, tem bombardeio de informação. Foi o período que mais ocorreu um número crescente de grupos contra a vacina. Então, é uma coisa assim, paradoxa, né? Quanto mais informação, mais questionamento até faz sentido, mas questionar
a vacina, que era algo que vinha consolidado, que vinha com bons números, vinha com bons dados, ser questionado e fazer essas doenças que já é radicalizada, né? E trazer de volta, eu acho assustador. Eu acho que é a idade das trevas. De novo, né? A real idade das trevas, né? Então, mas eu acho que isso é fruto do tipo de informação que é mais consumida. E é aquela informação rápida, aquela informação que é na hora, né? Aquela pessoa que enlouquece se você visualiza e não responde no WhatsApp. Né? Então, assim, a pessoa não quer um artigo científico de 25 páginas com um monte de palavras que ela não entende, um monte de unidades que ela não sabe nem para onde é que ela vai. Ela quer um meme. É muito mais fácil de entender um meme do que 20 páginas de artigo científico. Então, pessoas que estão colocando esse negócio das vacinas, do movimento anti-vacina, estão se aproveitando disso, fazendo textos curtos, acessíveis, que tem aquele chamado de manchete sensacionalista, com charges. Então, o consumo desse tipo de informação é mais rápido, e parece que essa geração ela gosta dessa informação, a informação adquirida desse tipo. Por mais que ela seja rasa, na grande maioria das vezes, né, sem profundidade, baseada às vezes em achismo, todo mundo hoje se torna produtor do conteúdo, então eu posso dizer o que eu quiser na internet. Se é verdade ou não, parece que eu não tenho um compromisso com isso. Eu quero deixar bem claro aqui, os formadores de opinião aí, que eles falam, tem direito à opinião, tem direito à opinião, mas você tem direito aos seus fatos. Difamar, injuriar, caluniar, inventar boatos, é crime. Porque infelizmente eu não sei porquê está demorando tanto de punir esse tipo de coisa. E outra coisa, o pessoal que está dizendo que tem seus filhos e dá vacina sem bem entender, tem que saber que é crime não vacinar seus filhos. Está no estatuto da criança e do adolescente. A obrigatoriedade do responsável, não é só pai e mãe, o responsável. Está com a avó é responsável. Está com o tio é responsável. O responsável de levar a criança para vacinar. É obrigatório. Então, meu filho, eu crio como bem quiser. Não, é o interesse público, interesse de todos, que todas as crianças sejam vacinadas. No século XX, nos anos 90, na minha época, eu duvido que alguém iria longe com esse papo. Todo mundo usava aquela carteirinha de vacinação e não tinha um pai ou uma mãe que não se preocupasse com a vacinação do seu filho e questionasse isso. Eu não entendo, em pleno século XXI, as pessoas querendo questionar e achar bonito falar mal da vacina. Porque não pode ser obrigatório. Meu amigo, é interesse público, interesse de todos. No século XX, ninguém iria questionar isso. A gente criou essas teorias da conspiração na internet e a gente está aceitando como se fosse verdade, sem pesquisar. Não precisa nem pesquisar por que é contra. Só porque eu falando de tal que você nunca viu na vida disso. Quer questionar, questione, mas pelo amor de Deus, vamos procurar nos livros, vamos procurar as informações certas. Surgiu um cara que disse que é químico, dizia que era para botar vinagre no lugar de usar sabão, usar álcool. Não, eu sou um químico autodidata. Um químico autodidata? Diz que quem é autodidata é incompetente por conta própria. Pois é. Incompetente por conta própria. Poxa, eu sou um químico autodidata. Poxa, o médico formado em medicina estudou, o biólogo, o farmacêutico, o enfermeiro estudou, né? Todos juntos falando, não, a importância do álcool 70. Lavar sabão. Vimos na notícia todos os dias, aí vem o químico autodidata, só lá Deus sabe de onde surgiu, botou no WhatsApp e as pessoas estavam querendo seguir esse boato. Eu espero que de coração que vocês escutem, levem todos esses dados que a gente usou falando do passado para levar para o presente e entender. Olha, no boato matou muita gente, a varíola matou muita gente por ignorância. Mas naquela época a gente perdoa porque não tinha informação, mas hoje tem informação. Estamos falando aqui na mídia, a OMS fala, mas não. Professor, como funcionam as vacinas hoje em dia? Veja, gente, as vacinas, na verdade, ela prepara o corpo para combater uma infecção. É como a vacina servisse como um treino para que as defesas do organismo se preparem para encontrar o patógeno que causa aquela doença. Então, você toma a vacina, as suas células entram em contato com a vacina e treinam para destruir o micro-organismo. Com isso, elas ficam guardadas, né, no organismo, em que os cientistas chamam de células de memória. E essas células de memória, gente, ao menor sinal do patógeno, ou seja, o patógeno mal entra no organismo, elas já vão lá, destrói os patógenos antes
que ele consiga causar doença. Se você não é vacinado, o que é que acontece? Muitas vezes não dá tempo do sistema imunológico treinar e destruir a doença ao mesmo tempo. E aí você acaba adoecendo. Então, se o seu sistema imune não foi treinado antes, se as suas células de memória não estão guardadas, esperando o contato com o patógeno, você tem desvantagem no combate ao patógeno. Aí o que acontece? Esse patógeno acaba se multiplicando e causa doença. Então a vacina ela funciona como um treinamento para que o nosso corpo produza o que a gente chama de células de memória, que são células que já são treinadas para aquele tipo de infecção. Então se você tem células de memória para combater a varíola, você não vai adoecer de varíola. Se você tem células de memória para lutar contra o tétano, você não vai ter a doença tétano. Se o Clostridium tetani, que é a bactéria que causa o tétano, entrar no seu organismo e produzir a toxina, essa toxina será neutralizada pelos seus anticorpos. Eu estava lendo o livro do Nicolau Shevchenko. Na varíola, as pessoas tinham que usar 2 doses. A primeira e depois a de reforço de 7 anos, outra. E antigamente, até pouco tempo, a febre amarela também tinha esse período de 10 anos para dar o reforço. Como é que é isso? Por que existe vacina que tem que dar reforço? Na verdade, assim, isso ocorre porque cada patógeno, cada doença é única. E a possibilidade daquelas vacinas de desenvolver essa memória que eu acabei de falar, essa resposta de memória, essa memória dura dependendo de como o sistema imune foi estimulado. Então não tem como eu saber, quando eu desenvolvo uma vacina, quanto tempo ela vai durar, quanto tempo ela vai proteger o organismo. Isso é um dado experimental. Então a vacina é dada e eu acompanho para saber por quanto tempo eu consigo guardar aquela célula que eu chamei de célula de memória. Então isso varia muito, né? Para o caso da varíola, ou por caso da febre amarela, é em torno de 10 anos, né? 10 anos se garante, né? Muitas pessoas dizem que é mais tempo. A varíola, acredita-se, né, que dura até um pouco mais de 10 anos, né, a partir de 2 doses também, né? Mas isso é muito variável e os dados com relação à varíola, eles são um pouco mais escassos, porque para a febre amarela a gente conseguiu acompanhar mais, porque a gente tinha um pouco mais de tecnologia na época que a febre amarela era bastante comum, né? Para a varíola isso não aconteceu. Professor, eu creio que a febre amarela, quando teve um período que o pessoal estava até matando os macacos, que estava tendo uma febre amarela, e aí eu tomei uma dose quando era novo, e aí falaram que tinha que tomar 10 anos. E depois falaram que quando eu tomei nos anos 90, não precisava mais tomar o reforço, servia para a vida toda. E aí começaram a tomar vacina para a febre amarela de uma dose só. Como é que foi essa mudança? Veja assim, é porque tem o que o Brasil aceita e o resto do mundo aceita. Então já se sabe que essa vacina protege por mais de 10 anos. Já se sabe isso. Só que para as entidades internacionais você tem que apresentar um certificado que você foi vacinado há menos de 10 anos atrás. Então, provavelmente essa vacina protege para o resto da vida, ou muito tempo mais que 10 anos. Então, essa recomendação é porque sabe-se que os lugares só aceitam com 10 anos, né? No Brasil é só uma vacina mesmo. Só que o pessoal, para você viajar para fora, exige que você tenha tomado a vacina há menos de 10 anos atrás, né? Então, assim, se você quiser ir para Amazonas, eles vão deixar você ir de boa, né? Agora, sei lá, alguns países exigem isso, né? Por exemplo, os Estados Unidos não exige, mas alguns outros países da Europa, eu acho, exigem isso, você ter sido vacinado para febre amarela, né? Então, a vacina nossa funciona com uma dose, mas por questão burocrática. Entendeu? Assim, só se é 2 doses no Brasil, só se você já tomou fracionada, entendeu? Porque existe a possibilidade também de você, quando é bem novinho, já tomar a primeira dose, e aí com acho que 9 meses depois toma a segunda. E aí, se você tomou só a primeira, na fracionada, aí você precisa realmente tomar a segunda. Agora, no seu caso, você não tomou fracionada, você tomou inteira e acabou. A sua valia quando você tomou no mínimo 10 anos. Hoje ela vale a vida toda aqui no Brasil. E alguns protocolos acabam colocando a vacinação com 10 anos mesmo, de 10 em 10 anos para aí a febre amarela. Mas é muito importante falar de febre amarela porque tem 2 tipos de febre amarela. A febre amarela silvestre e a febre amarela urbana. Faz muito tempo, gente, que a febre amarela urbana não existe mais, tá? Foi
erradicada a febre amarela urbana no Brasil. Tá? Quem adoece de febre amarela hoje em dia é quem vai para os locais silvestres fora das cidades onde esse vírus circula em macacos e acaba adquirindo essa doença, mas veiculada não pelo vetor que a gente está acostumado da febre amarela urbana, que é o mesmo da dengue, né? O Aedes aegypti. É outro vetor, é outro mosquito que faz essa transmissão. Mas a doença, ela é exatamente a mesma. A diferença é o vetor, que aqui nas cidades é o Aedes aegypti, né? Que leva também dengue, zika e chikungunya. No campo silvestre é outro mosquito que vive em locais altos, né? Na superfície de árvores, por isso ele pega os macacos. Então, esses mosquitos, a maioria deles, né, são conhecidos como hemagogos. E aí ele faz a transmissão nos macacos. Mas, eventualmente, o homem pode ser picado por esse mosquito e aí desenvolver a doença. Tá? Mas o que não se observa mais no Brasil é esse homem vindo para a cidade, sendo picado pelo Aedes e sendo transmitido nas cidades. Por isso a gente chama, né, aí de que não temos mais febre amarela urbana e sim só febre amarela silvestre. Tá? A febre amarela, né, é uma doença viral também, né, causada por um flavivírus da mesma família do vírus da dengue. Como a grande maioria das viroses tem aquele período prodrômico, onde você tem a observação de sintomas de doenças virais, né, dor de cabeça, febre, dor no corpo, e ela leva esse nome, né, devido nas formas graves, a pessoa apresentar o que a gente chama de icterícia, né, que pode ser observado principalmente na parte clara do olho, que fica amarelada, e na pele também, que é um indicativo da lesão no fígado, né? Então a icterícia é um acúmulo de bilirrubina, que é uma substância metabolizada pelo fígado, e no caso da febre amarela, nos casos graves de febre amarela, que são mais ou menos 15% das pessoas infectadas, é observado essa lesão hepática. Nos casos fatais, né, além da lesão hepática, problemas de coagulação, problemas nos rins e demais órgãos internos. Professor, é o seguinte, nós sabemos a importância que foi a primeira vacinação, tão turbulenta do Brasil, quando se juntou saúde, política e deu problema, mas a gente tem um herói, e o herói se chama Oswaldo Cruz. Qual foi o maior legado do Oswaldo Cruz que ele deixou pra gente, além dessa vacina? Então, gente, o Oswaldo Cruz era um médico sanitarista, né? Então, assim, o principal legado dele é realmente o de combate às doenças. A gente costuma muito falar que ele teve todo esse papel no Rio de Janeiro, mas logo depois dele conseguir reduzir os casos, né, de febre amarela, de varíola e de peste no Rio, ele foi convidado por vários outros governadores em outros estados, né, principalmente foi chamado ao Pará, auxiliar na construção de grandes estradas, né, como a Madeira Maimoré, e aí ele foi responsável por todo esse combate, não só no Rio de Janeiro, que era a capital do país à época, mas também de combater essas epidemias em vários outros lugares. Então, o legado do Oswaldo Cruz, além de contribuir, né, para a criação do Instituto Oswaldo Cruz, vencer, né, ele ganhou vários prêmios, inclusive reconhecimento em outros países pelo seu trabalho no Rio de Janeiro e em outros pontos do Brasil. É um dos responsáveis por nós, hoje no Brasil, termos uma excelência na fabricação de soros e vacinas, tanto com o Butantan quanto o Biomanguinhos, né, e a Fiocruz. Então, tudo isso é devido a esse legado, né? Tudo isso é legado, na verdade, do Oswaldo Cruz, né? Toda a sua luta, né, para fazer isso. O Oswaldo Cruz, ele fez a Fiocruz próximo do Porto do Rio de Janeiro, que foi reformado na época. E por quê? Porque, como eu disse no início, o Brasil era muito mal visto e tinham todos medo de desembarcar no Brasil. Muita gente não descia, e mesmo assim, como aconteceu no que eu falo italiano, que quase todos os tripulantes morreram, ele fez questão de fazer a Fiocruz próximo para mostrar o novo sinal do novo Brasil, que vinha trabalhando em prol da saúde para melhorar a vida das pessoas. Ele trouxe essa imagem, trouxe uma imagem positiva para o país, além de fazer tudo isso que o professor falou. Então, a Fiocruz, que é um lugar muito bonito lá no Rio de Janeiro, é um local, um cenário da primeira luta do Brasil contra as mazelas e moléstias que tanto mal fez ao Brasil, que é uma, inclusive, o que eu falei agora, que a gente falou hoje, que é a varíola, que é uma doença que, como eu disse, morreu muita gente, morreu cerca de 105 milhões de pessoas só no século XX. Então,
Oswaldo Cruz fez um excelente trabalho, enfrentou a política em nome da ciência, enfrentou não só o problema das doenças, mas o problema dos seres humanos. Então a gente tem que lembrar, olhar o passado para a gente nunca mais voltar a ter esse tipo de problema, não misturar saúde com outros assuntos como política, tá bom? Agradeço demais, professor, pela sua presença. Nós conseguimos, infelizmente, nós tivemos duas baixas hoje no programa, né? 3, né? O Lucas também não pôde gravar. E nós dois conseguimos levar até o final. Eu agradeço demais por seu comprometimento, por suas informações tão bem dadas. Muito obrigado. E vocês que estão ouvindo, lembre, quantas crianças sobreviveram. Eu mesmo perdi um tio por causa de sarampo. Meu pai sobreviveu ao sarampo, mas meu tio não conseguiu sobreviver. Muitas crianças faleciam. Antigamente se tinha muitos filhos, muitas mortes. Não faz nem muito tempo isso. Se você falar com seu avô, ele vai falar tudinho para você. Seu avô, seu pai, vai falar. Muita gente morreu, amigos morreram, não só por essas doenças, porque a expectativa de vida não era só mais baixa, mas com o número de crianças se morria muito. Nos Estados Unidos, não estou falando de um país longe, não. Nos Estados Unidos, primeiro mundo, tinha uma época, a gente um dia pode até falar aqui, que no verão era um desespero dos pais, das férias, porque a poliomielite matava de forma dramática o número de crianças. Os pais tinham um terror, porque a poliomielite, além de matar, os que sobrevivem a ela ficam com sequelas. Então, foi graças a essa vacinação maravilhosa, salvou vida de crianças e qualidade de vida de muitas crianças. Só que gente irresponsável, gente que ou não tem nada na cabeça, ou pelo contrário, tem muita coisa má na cabeça, fez com que esse tipo de doença pudesse voltar. Só por causa de retirar a vacinação, que é uma coisa tão simples. Então, gente, cuidado com as informações que vocês recebem. A gente frisa sempre, a gente vai frisar sempre. Cuidado com as informações que vocês recebem, porque isso pode matar, tá bom? Isso aconteceu no passado, e pode acontecer hoje, por causa de mentiras, destruir a vida de crianças e de adultos também hoje com a Covid. Se um idoso não quiser tomar vacina, vai ser um problema, né? Porque é grupo de risco. Então, professor, mais uma vez eu agradeço. Alguma mensagem, professor? Alguma coisa? Não, tranquilo. E mesmo os jovens, né, gente? O apelo vai para os jovens também com relação aí a nossa pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Lembrar que temos que pensar no outro, né? Por mais que poucos jovens relacionados ao número de idosos mortos, eles podem transmitir, né, gente? Aí você não morre, mas você mata seu avô, você mata seu pai, você mata um irmão seu, né, que tem alguma patologia relacionada, né? Tá na hora da gente pensar não só na gente, né? Pensar também nos outros, né? Não só nos nossos familiares, mas também nas outras pessoas. Há muitos casos aí em que pessoas que nem foram a determinados locais acabaram morrendo pela irresponsabilidade de pessoas doentes, sabidamente doentes, terem ido para aglomerações e passado a doença para outras pessoas, né, gente? Isso é muito triste, tá? Então a gente precisa ter consciência de que quem a gente está transmitindo doença e eventualmente a pessoa morre é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor de alguém, né, gente? Isso não pode sair da cabeça de nenhum de vocês. Obrigado mais uma vez. E aí, pessoal, até a próxima. Valeu.